Pô, seu saindo da bolha, clickbait na caruda no título do episódio, né? Não é clickbait não. Hoje nós vamos falar de um assunto que pra gente é realmente o maior escândalo político da história e não muito recente, não tá? Não tô falando, o maior escândalo dos últimos 4 anos, não tô falando de muito tempo. Tô pensando se acho um escândalo maior em uma democracia, evidentemente tem que ser pior na maior democracia do mundo, né? Ressalvando que para muitas pessoas da direita americana, os Estados Unidos não são uma democracia, mas uma república. E sim, pode parecer estranho, mas faz sentido. Democracia é um regime de maioria e, como tal, tende a ser injusta com as minorias. E é exatamente isso que os Founding Fathers lá não queriam. Por isso que um presidente lá, por exemplo, entre outros exemplos, pode se pegar, um presidente lá pode ser eleito com uma minoria de votos populares, né? Bom, já vi que eu comecei torto aqui, já estiquei demais a abertura. Então é isso, nós vamos falar hoje sobre o maior escândalo político de todos. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. O maior escândalo político de todos. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 93 e a gente vai resgatar um tema que está literalmente explodindo lá fora, mas que estou quase apostando, mas não estou assistindo mesmo, então vou apostar de olho fechado, que não vai ser o tema da semana dos analistas políticos internacionais da Globo News. Aliás, eu faço um desafio para vocês. Anota aí, para não esquecer depois. Faça 2 buscas, uma em português e uma em inglês no Google. Joga lá. Durham Investigation. Durham é D-U-R-H-A-M. D-U-R-H-A-M. Durham Investigation. E depois faz uma busca em português com Investigação Durham, tá? Conforme você vai digitando, o Google geralmente vai dando já a sugestão, né? E você vai ver quantas nenhuma sugestão o Google dá para você, então dá para imaginar que é um tema quente. Enquanto você anota aí, para não esquecer, deixa eu fazer o meu jabá para vocês poderem ajudar a gente a continuar crescendo, tá bom? Vamos lá. Para quem não fez ainda ou está chegando agora, bem-vindo. A gente pede para passar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts, Apple Podcasts. Pede também para seguir a gente no nosso canal no YouTube, o canal Saindo da Bolha. Dá o like no episódio, fazer aquele esquema todo, né? Aperta o sininho para ser avisado, dá o subscribe, aquela coisa toda. Pede também para fazer o share no episódio se gostar. Eu acho que vocês vão gostar desse. E fazer o tal do boca a boca sarado, contando para os seus amigos que vocês estão acompanhando de um podcast de cabeça direita, limpinho, supimpa, que detesta muito o politicamente correto. Finalmente, como sempre, a gente deixa o nosso endereço do canal do Telegram para quem ainda não acessou por lá. Vamos lá. bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. É isso aí, recado dado, vida que segue. Começando do começo. Recentemente a gente pegou um episódio nosso do ano passado, de maio de 2020, e republicou lá no nosso perfil do YouTube. É o episódio sobre o Obamagate, que, como a gente falou, foi um dos mais divertidos de fazer, porque eu acho que a gente conseguiu fechar bem a história, que é uma história muito confusa, com muitos nomes, momentos, datas, ações, etc. E que é, sem dúvida, um escândalo, tá? Um escândalo em todas as dimensões possíveis, porque envolve atividades criminais em todos os níveis do governo federal americano, na época do Obama, e, na minha visão, atividades criminais da imprensa também, da imprensa americana também, tá? Se a coisa não ficar muito longa, eu volto nesse ponto, mas não sei se vai dar. A questão é que aquele episódio do Obamagate, eu vou pedir para pôr um card aqui em cima em algum lugar, aquele coisinha branca que aparece no YouTube, para quem estiver vendo pelo YouTube, pelo menos. Se quiserem resgatar, quem acompanha pelo podcast é o Saindo da Bolha 29. Mas a questão é que o episódio do Obamagate conta como uma teoria conspiratória que tem todos os fatos, todos os dados, mas não tem
não tinha uma ação legal em cima. Então é fácil falar que é uma teoria conspiratória, porque não acontecia nada em relação a ele, certo? Cara, se a esquerda falava no começo que o Foro de São Paulo era uma teoria conspiratória, imagina se não vão falar que movimentos subterrâneos dos serviços de inteligência americana associados ao presidente, ao ex-presidente dos Estados Unidos, aliás, o atual presidente também, tá? Se isso também não é uma teoria conspiratória. É um fato muito, muito, muito mais cabuloso. Muito bem, então deixa eu ver se eu consigo pegar uma linha interessante aqui para tocar com vocês. É evidente que por mais que a cabeça dos serviços de inteligência estivessem alinhados com os democratas naquele período, parte do mesmo serviço, né? Outros agentes do FBI, CIA, etc., estavam com o nariz torto para tudo que estava acontecendo. Quando ele fala que o FBI e a CIA estão vendidos aos políticos democratas norte-americanos, ele não está falando que é 100%, mas uma parte e principalmente a cabeça. Tá? A gente conta, por exemplo, no episódio do Obamagate, que investigadores do FBI acharam estranho pesquisar um caso, no caso do General Flynn, que para eles já tinha acabado, porque não tinha pé nem cabeça, né? Eles perguntavam, mas isso aqui é para ferrar o Trump? Os caras pegaram as notas dessa investigação entre caras do FBI, entre eles estavam ouvindo o General Flynn, porque eles não entendiam o que eles estavam fazendo. Mas é que eles não sabiam que a investigação que eles estavam tendo que tocar em frente aí, continuar, uma coisa que não deveria estar acontecendo, era uma investigação política e não uma investigação policial da justiça. Eu vou precisar resgatar então alguns pontos aqui para as novas revelações do caso fazerem sentido para vocês de qualquer forma, tá? Porque vai ter gente que não ouviu e tem gente que não vai ouvir o episódio anterior. Então vamos lá. A gente contou que tudo começou com uma empresa fazendo investigações sobre Trump, uma campanha, até aí nada legal, que em um determinado tempo a contratante desistiu da investigação, o Partido Democrata assumiu. A gente contou que um membro da inteligência britânica fez uma ponte com a CIA, dizendo que ele tinha um possível informante russo com informações relevantes sobre o Trump, que ele estaria em conluio, o Trump estaria em conluio com os russos, e que esse britânico teve reuniões, ou uma reunião pelo menos, nos Estados Unidos. Ele se deslocou para os Estados Unidos para fazer uma reunião com o John Brennan, que era ex-chefe da CIA. A gente contou também que a CIA não pode investigar cidadãos americanos e que por essa razão ela apontou o caso, ela apontou essa história toda indicada pelo britânico para o FBI. Passou para frente do tipo, investiga aí que essa história é quente. A gente contou que esse conjunto de materiais teoricamente quentes contra a campanha do Trump se chamava Dossiê Steele. Mas a gente esqueceu de contar na época por que teoricamente consideravam possível o Trump estar trabalhando para os russos. É que teoricamente, e não é verdade, claro, os russos teriam vídeos do Trump e do George Papadopoulos, que era assessor dele, ainda durante o processo da campanha, teoricamente vídeos do Trump, dos dois, né? Na verdade, com prostitutas russas. Dizia-se que, entre outras coisas, aí meio heavy metal, esses vídeos teriam cenas das prostitutas urinando no Trump. E que, com isso, pelo vexame que isso poderia ocasionar, os russos teriam Trump na mão. Bonito, né? Continua no nosso resumíssimo aqui. O FBI passa a investigar o Trump baseado no dossiê Steele, né? Mesmo sabendo que era tudo papo furado. Eles sabiam que era papo furado. E para conseguir pressionar a campanha e tirar Trump da disputa, consegue autorização de juízes especiais aí para fazer essas buscas, essas investigações paralelas, mentindo para juízes que liberavam esse tipo de coisa, dizendo que eles tinham materiais relevantes, que era mentira. Eles sabiam que o dossiê Steele era mentira. Logo, eles tinham razões para pedir a quebra de sigilo de pessoas da campanha trumpista, e essa quebra se dá por meio dos chamados FISA, os pedidos diretos aos juízes especiais para investigações especiais, tá? Tudo fraude. Só que a coisa vai avançando, vou pular aqui um tanto, o Trump é eleito e entre a eleição do Trump e a sua posse, o gabinete do Obama se reúne para definir novas estratégias para empurrar o Trump para o colo dos russos de novo e quem sabe tirar ele do poder, dar um impeachment no Trump. É quando entra então a armação do General Flynn, que eles chantageiam um cara
falando que vão prender o filho dele, pois bem, e aí, no final das contas, ele aceita, se declara culpado, mas não cola, tá? Pois bem, mais informações, voltem lá no passado, no episódio passado aí, o que a gente comentou, 29, e agora eu quero voltar para o nosso período presente, aliás, vou voltar um pouco para o período do Trump, tá ok? Vamos lá. Barr, Ratcliffe e Durham. O William Barr saiu mal afamado como procurador-geral de justiça do Trump. Para quem não se lembra, na época das eleições, com toda aquela bagunça, aquela bandalheira correndo solta, o Barr nunca mexeu um dedo, vamos dizer assim, na direção do Trump, para pelo menos dar a percepção de que poderia estar investigando o que estava acontecendo, fraudes, né? E ele tinha poder, mas aparentemente faltou cojones na época. Mas o seu período lá como procurador-geral na época do Trump foi de muito mais aproximação com o Trump do que o antecessor dele, que era o Jeff Sessions, que era, na verdade, um Never Trump. Basicamente dava banana direto para aquilo que o chefe dele, Trump, pedia. Eu diria que o Sessions foi o Moro do Trump, tá? E por isso acabou sendo demitido. O Barr entrou e saiu alguns dias antes do mandato do Trump, ele saiu no dia 23 de dezembro, considerando que o último dia do Trump foi 20 de janeiro. Então ele meio que pulou fora do barco no finzinho da coisa. Acontece que, como procurador-geral de justiça, o Barr deixou um caminho aberto para o que a gente vai comentar agora. Foi ele que colocou um cara chamado John Durham. E sim, esse é o nome que vocês iam pesquisar lá no Google, lembra, né? Pois é. Então, ele que botou o John Durham no comando de uma investigação criminal para analisar o que teria acontecido antes ainda da posse do Trump. Como teria acontecido toda essa palhaçada do dossiê Steele e por que essa história do Russian Collusion, o Trump como um asset russo era uma imensa balela. E por mais que critiquem o Barr, e certamente a imprensa de esquerda também detestou muito ele, e por mais que alguns republicanos pró-Trump também tenham ficado uma pistola porque não investigou as fraudes nas eleições, o Barr segurou a mão desde o princípio de que, sim, a campanha do Trump estava sendo espionada. Foi o Barr também que desmontou o famoso relatório Miller, né, o Miller Report, que era o relatório que tinha sido preparado para provar que o Trump tinha ligações com o russo. Era um monte de bobageira, inclusive baseado no dossiê Steele, tá? O procurador-geral Barr apontou uma série de falhas e não deu andamento a uma eventual criminalização da campanha de Trump. E por essa razão a imprensa diz que ele foi muito, aspas, político demais. Ou seja, eles falam que ele foi político porque ele não fez o que a imprensa queria que ele fizesse, ou seja, botar Trump para fora. O Sessions, o antecessor do Barr, no entanto, estava fazendo corpo mole desde o início com esse tema, tá? E se não fosse trocado por Trump, certamente ia acabar tendo problema. Trump ia acabar tendo problema, e aí sim, por aí talvez viesse um primeiro pedido de impeachment dele, antes ainda do pedido de impeachment lá da Ucrânia, tá? O segundo nome que a gente fala no título aqui é o John Ratcliffe. O Ratcliffe foi apontado por Trump como diretor nacional de inteligência. Também foi muito criticado, ele tentou apontar uma vez, o pessoal, mas que horror, esse cara não, aquela coisa, né? Por quê? Porque diziam que o Ratcliffe ia politizar a agência. É a mesma coisa de sempre. Politizar a agência significa que ele ia dar abertura para que certas coisas corretas fossem feitas, tá? O Ratcliffe desclassificou centenas de documentos da investigação, mostrando que a história, basicamente toda essa história da Rússia, era uma balela. E pior, que o topo da cadeia alimentar democrata estava envolvido nesse complô, por isso ele é extremamente ainda mais odiado. Enfim, em agosto, acho que agosto do ano passado, por exemplo, o Ratcliffe desclassificou anotações escritas à mão pelo ex-chefe da CIA, John Brennan, que mostrava que ele sabia que tudo era falso. Ele tem anotação de mão de reunião do governo, tá? E mostra nessas anotações que o Brennan sabia de tudo. Quer ver? Eu vou citar textos aqui das anotações do Brennan que foram desclassificadas, tá? Tem trechos
Tem muitos trechos daqueles que são redacted, né? Que tem aquelas tarjas pretas cobrindo trechos grandes. Quando o texto for coberto de preto, o redacted lá, eu vou falar apagado, beleza? Mas basicamente os textos dizem assim. Vou dar o primeiro trecho, aspas. Estamos obtendo informações adicionais sobre as atividades russas de redacted, supostamente aprovada por Hillary Clinton, uma proposta de um dos seus conselheiros de política externa para difamar Trump, denunciando um escândalo alegando interferência do Serviço de Segurança Russo. Tá? Esse é o chefe da CIA, numa reunião, fazendo anotação, dizendo que a Hillary estava com uma proposta montada por um conselheiro político dela para difamar o Trump. Então ele sabia. Na mesma nota ele diz ainda, nenhuma evidência de colaboração entre a campanha de Trump mais Rússia, com sinal de mais, inclusive. Ou seja, ele sabia que era da Hillary e ele sabia que não existia evidência de colaboração. Aí tem um outro trechinho, apagado. Uma troca, apagado, candidata à presidência Hillary Clinton, aprovado um plano associando o candidato Donald Trump e hackers russos, atrapalhando as eleições nos Estados Unidos como forma de distrair o público de seu uso de servidor de e-mail privado. Tá? Então, assim, estava claro, inclusive, que ele sabia da história dos hackers russos também. Isso é uma bobagem, gente. E essa história do Trump foi eleito por causa do hacker russo, até hoje tem muito bacalhau idiota que fala essa história, tá? Eu conheço um monte. O Ratcliffe, que liberou toda essa documentação e que fez um favor enorme para limpar a barra do Trump, para aqueles que acreditavam nessa historinha de fadas, foi até o último dia de mandato. Ele saiu junto com o Trump no dia 20 de janeiro. Palmas para ele. E, finalmente, o John Durham, tá? Que foi apontado pelo Barr para investigar a baixaria toda. Mas o que parecia é que ele também teria aí sucumbido à pressão do Deep State e deixado na mão a justiça sobre o caso. Olha isso, né? Nós estamos falando disso tudo começar a ser investigado faz 2 anos agora. É bastante tempo. E as bombas explodem. Em tempos em que o FBI vem sendo usado aí como um braço meio policialesco de um estado democrata, como por exemplo agora esses dias, a agência invadiu a casa do James O'Keefe, lá do Project Veritas, em função dos diários da filha do Biden. Teoricamente, o O'Keefe teria de posse esses diários. E a filha do Biden chama Ashley Biden, tá, gente? E se vocês não estão sabendo, se 100% confirmado, os diários mostram que Biden teria tido comportamentos inapropriados, atenção, com a filha, inclusive, segundo ela mesma, tomando banho com ela quando pequena, em situações em que a deixavam desconfortável. Super sutil. Deixa eu dar uma volta aqui. Se o diário fosse falso, o FBI estaria atrás dessa história? Não, certamente não. Eles iam falar, isso aí é coisa de russo, né? Mas não, eles estão atrás. 2, será... Põe o chapéuzinho de alumínio aí, galera. Será que estão preparando a saída do Biden com alguma história impossível de ser negada ou impossível de ser aceita pelo grande público? Isso é, confirmar que o Biden realmente é um cara totalmente freak, que todo mundo sempre soube, para dizer, no mínimo, pode ser que sim, tá? Enfim, por enquanto, a imprensa não aderiu muito à história, assim como não aderiu na época do laptop do Hunter também lá atrás, tá? Só que depois aderiu, né? Depois da eleição, aí eles passaram a falar, pode ser verdade mesmo. A Ashley também, assim como o Hunter, tem problema com drogas. Ela também tem uma vida sexual conturbada. E quando eu digo conturbado, estou falando bem exagerado em termos sexuais. Um casamento em pedaços, tá? Tanto que o diário dela teria sido obtido em uma permanência que ela teve em uma clínica de reabilitação. Famíliazinha show, né? Muito pessoal, muito legal. Mas eu volto aqui à bomba, tá? A bomba do Obamagate, claro. Muito bem. Tudo parecia calmo e que o John Durham estava lá em berço esplêndido quando, voilá, acontece um
indiciamento. Pois é, no dia 19 de agosto, um membro do departamento jurídico do FBI chamado Kevin Clinesmith, vou citar aqui, eu vou citar um trecho do USA Today, tá? Jornalzão de esquerda lá, tá? É meio folha deles, para não falar que eu sou conspirador de direita, tá? Então, no dia 19 de agosto, um indiciamento de um cara, do departamento jurídico do FBI, o cara chamava Kevin Clinesmith. Aspas aqui para o USA Today. O ex-advogado do FBI, Kevin Clinesmith, se confessou culpado na quarta-feira por falsificar um e-mail usado para apoiar a vigilância do ex-assessor de campanha do presidente Donald Trump, Carter Page. Comentário meu aqui. Esse Carter Page apanhou mais que Judas por causa dessa baixaria, tá? Para pegar o Trump, bateram nesse Carter Page até não poder mais. Ele teve a vida desmontada, exposto como infame pela imprensa e, claro, era tudo mentira. Ninguém tá nem aí mais, né? Depois que destruiu o cara. O caso contra... Aí eu volto, desculpa a notícia. O caso contra Clinesmith é o primeiro a ser movido pelo promotor federal John Durham, nomeado no ano passado pelo procurador-geral William Barr para revisar as origens da investigação do FBI sobre a interferência russa nas eleições de 2016. Clinesmith, que trabalhou no FBI por 4 anos, é acusado de alterar um e-mail em 2017 que os investigadores usaram para justificar um pedido de escuta telefônica de Page, de acordo com os registros do tribunal. O e-mail alterado indicava que Page, aspas, não era uma fonte, fecha aspas, da Agência Central de Inteligência. O e-mail original da CIA indicava o contrário. Tá? Então, foi montada uma situação para aparecer, outra para permitir a escuta telefônica do Carter Page. Tá? Então, assim, fraude do começo ao fim. Ou seja, aquilo que a gente já falava. Não havia um caso. Então, eles trataram de começar a criar um caso. Pegaram o dossiê Steele e foram fuçar na vida das pessoas ligadas à campanha Trump para ver se achava alguma coisa. E se não achasse, eles criavam. Muito bem. Um mês depois, dia 17 de setembro, é a vez do Durham botar as mãos aí num cara chamado Michael Sussmann. Outro indiciamento. CBS News, de novo, agora não vai ser o USA Today, mas CBS News, também nada à direita, para não falar que eu sou Trump maníaco ou que uso fonte da tia do Zap, tá? Como é que é lá fora? É Zap Ounces? Deve ser, né? Pois é. Vamos lá. Bobagem. Vamos para aspas para a CBS. Um grande júri federal em Washington entregou uma acusação ao advogado Michael Sussmann por fazer uma declaração falsa ao FBI, enquanto o Bureau investigava a existência de um suposto canal de comunicação secreto entre as organizações Trump e um banco russo. A acusação afirma que Sussmann, que mora em Washington, solicitou uma reunião com o Conselho Geral do FBI, na sede do FBI em 2016, a fim de fornecer informações que supostamente mostravam comunicações secretas entre a organização Trump e o banco com sede na Rússia. Mas os Estados Unidos, a promotoria, alegam que o Sussmann estava mentindo para o Conselho Geral do FBI ao alegar que ele não estava apresentando as informações em nome de um cliente. O FBI foi levado a pensar que ele estava agindo como um cidadão preocupado, quando, na verdade, de acordo com o Departamento de Justiça, Sussmann reuniu as informações em nome de clientes. A campanha presidencial de Hillary Clinton e um executivo de tecnologia. Sussmann também já havia representado o Comitê Nacional Democrata em conexão com um hack cibernético anterior. Hora da Hillary? Meu Deus, que surpresa! Você não está super surpreso? Quem diria, né? Claro que não. Claro que a gente não está surpreso aqui. A gente não está surpreso há muito tempo. Muito bom, vamos para frente. 4 de novembro, essa semana agora passada. O nome do cara do vigarista é Igor Danchenko, tá? Mais um na mão do Durham. Vamos lá, agora é o Washington Post, tá? Outro jornal do Bolsonaro, o Washington Post, que também, todas as chances que tem, ele desce cacete no Trump, mas é história, fazer o quê, né? Aspas aqui pro Washington Post. Uma acusação devolvida ao Tribunal Federal na quinta-feira lança dúvidas sobre as fontes de uma série de relatórios lascivos e amplamente desacreditados sobre o ex-presidente Donald Trump e a Rússia,
que o FBI acabou por usar em apoio a uma investigação de contra-espionagem em sua campanha em 2016 e associados. O analista da Rússia, que serviu como fonte central para um dossiê de material de pesquisa de oposição a Trump, compilado pelo ex-oficial de inteligência britânico, Christopher Steele, foi preso e acusado de mentir para o FBI na quinta-feira, de acordo com uma acusação aberta no Tribunal Federal da Virgínia. Ele compareceu perante um juiz na quinta-feira e foi solto sob fiança, se não me engano, no dia seguinte. Acho engraçado, gente. Acho engraçado mesmo essa história de dizer agora que essas coisas eram amplamente desacreditadas. No Washington Post ainda por cima, tá? A MSNBC, inclusive, colocou em dúvida a capacidade, na época, do Trump de governar, porque ele teria medo dos russos vazarem as famosas, os vídeos, os P-tapes, como eles chamam, né? Se é que vocês me entendem. Que por isso, Trump, não tinha condição para o cargo, porque podia ser ameaçado com as fitas a qualquer hora, com os vídeos, fita muito antigo, né? Coisa do meu tempo. Agora, falam que eram amplamente desacreditadas. Por favor, né? Tá aí. Então, o FBI chamou os caras na chincha, indiciou, e isso, gente, prova o quê? Passando a régua. Antes da gente dizer o que isso tudo significa em resumo, um ponto muito importante. O John Ratcliffe adianta publicamente que vai ter muito mais indiciamento por aí. Ele fala, eu sei que vai ter. Ele tem certamente contatos diretos com Durham até hoje. Repara que os caras estão pegando exatamente... Aliás, eles não estão pegando, né, o topo da estrutura. E isso muito provavelmente quer dizer, no caso, por exemplo, do Clinesmith, já está confirmado, que eles estão fazendo acordo, pegando lambaria aí para pegar o andar de cima. Aí pega uma turma do médio escalão e tenta repetir o processo até o guarda-chuva abrir completo. Só com esses 3 casos aí que a gente falou, desses 3 indiciamentos, já tem algumas coisas muito importantes, interessantes aí, praticamente avalizadas. Já dá para saber que realmente o dossiê Steele não só foi bancado pela campanha de Hillary, como foi criado por ela também. Olha que interessante. Para deixar o negócio à parte da estrutura de campanha, eles davam o briefing para os sujeitos, montavam lá por fora os dossiês e pagavam pelo serviço dos caras. Bonito. Uma das pessoas citadas nos inquéritos, identificado inicialmente como diretor de PR1, diretor de PR1, ou seja, de Public Relations, e sabe-se agora que ele se chama Charles Dolan, que é o tal do diretor PR1, e que ele trabalhava diretamente para Bill e Hillary Clinton, que foi peça fundamental na campanha de ambos e que serviu como indicado por Bill Clinton lá durante o governo dele. Ele trabalhou no governo de Clinton, tá? E ele também tinha ligações com os russos. Ora, vejam só, acuse os outros do que você é. Não é assim que funciona? Essa turma da Hillary é a mais craque que tem de fazer essas coisas. Vai ter a questão da Ucrânia, vamos pegar o Biden do contrapé, porque ele liberou aí, fez uma pressão enorme para mandar embora o promotor que ia pegar o filho dele no pulo. Fala que foi o Trump que fez negócios com a Ucrânia. Sempre, todos os casos deles foram até assim, tá? Até hoje assim. Vamos lá, a parte do dossiê fabricado, que fez uns volteios aí para cair na mão da CIA para ficar, né, como se fosse um processo mais ou menos comum, e a CIA na época na mão do John Brennan. De lá foi para parar nas mãos do FBI, com aquelas anotações lá em cima que eu menciono, que a CIA já sabia que era falsa, que era um trabalho da Hillary, e mesmo assim a coisa não parou. O pouco que já se tem já desses poucos indiciamentos já começa a preencher esses buracos com informação boa, tá? De lá, então, foi para a mão de um encarregado do FBI que havia prometido destruir a campanha do Trump. O cara chamava Peter Strzok, tá? O cara tem mensagem que foi pega do celular dele, o cara que era responsável em receber no FBI e falar assim, não, isso aqui é tudo mentira, é um cara que tinha prometido que ia destruir a campanha de Trump, tá? Então, assim, isso tem material, tem prova material disso. Esse cara, inclusive, trocou esse tipo de informação com a sua colega de FBI, que hoje é analista de inteligência de uma das redes de TV americanas, não lembro se é a CNN ou a MSNBC, tá? Ou seja,
olha que belezinha, que coisa mega. O cara sai, são 2 fraudadores que saem, um deles vai trabalhar na imprensa americana, não por acaso. Todos cientes, todos, FBI, CIA, Departamento de Estado, tudo lá, pensando em termos cronológicos então, tá? Foram ambos esses caras, no mínimo, pelo menos o Brennan e o James Comey, que era FBI, se reunir com o Obama e o Biden, e aí não tem registro da conversa em si, mas certamente, cronologicamente bate, existem fotos de reunião deles nas datas onde teoricamente teriam sido discutidos esse assunto, tá? Então foram lá sentar com os chefinhos dele, Obama e Biden, para estabelecer o resto dos passos da operação. Para proteger a Hillary do seu nome, da destruição dos e-mails, tá claro lá em cima, e 2, para impedir Trump de ganhar. E agora você põe um chapeuzinho de alumínio de novo aí, segunda camada. E eu não sei se vocês se lembram dessa história. A Hillary, ao contrário do que a lei exige, fazia troca de e-mails por meio de provedores particulares para evitar que o governo tivesse provas arquivadas das suas mutretagens, né? Quando ela era secretária de Estado. Super, super ilegal. Inicialmente o diretor do FBI, então, que era o James Comey, abriu uma investigação, até porque não tinha como, mas como um milagre, a investigação não deu em nada, tá? Ela jogou fora 30 mil e-mails e a investigação não deu em nada. O Comey era a cabeça, vamos lembrar então, o Comey era a cabeça da operação contra Trump dentro do FBI. Pouco tempo depois, então, é aí que entra o nosso chapeuzinho de alumínio, o Comey resolveu reabrir a investigação, tá? Aí, por isso que eu digo o chapeuzinho de alumínio. Na época do programa do Obamagate, lá quando a gente fez, a minha percepção lá era de que o Comey teria reaberto o caso, ainda que fosse na beira da eleição, sabendo que podia estragar a eleição da Hillary, porque estava complicado esconder, era muita cara de pau esconder um processo desse, tá? Hoje eu penso diferente. Penso o seguinte, faltavam 11 dias para as eleições quando o Comey reabriu o caso e, honestamente, a essa altura os democratas já deviam imaginar que a coisa estava totalmente perdida, tá? Que eles iam perder. Trump ia ser o novo presidente. Não importa o número de votos da Hillary. Ah, mas a Hillary teve mais votos que o Trump. Azar, o Trump venceu com mais de 100 votos na frente do colégio eleitoral, tá? Tava consolidada a vitória nesse momento praticamente do Trump, pessoal que falava que não. Era uma coisa você acreditar na pesquisa que aparece na CNN e outra coisa saber como é que estão as coisas. Para mim, pensando hoje, era importante naquele momento que o Comey ficasse o máximo de tempo possível como chefe do FBI para dar andamento à bandalheira que estava em curso, né? E uma forma de mostrar que ele era um cara apolítico seria dar uma ferradinha na Hillary, que já ia perder de qualquer forma. O Comey, de qualquer forma, não demorou muito lá dentro do FBI, não. O Trump deu um pontapé na bunda dele em maio de 2020, tá? Ele ficou de janeiro a maio de 2020. Mas se vocês pegarem também em termos de tempo, é exatamente nesse tempo em que grande parte do esquemão do Obamagate funcionou, tá? Então, o peso de Comey do FBI como gestor do FBI nesse período foi muito importante. Mas vamos combinar, Trump tem um dedinho podre para escolher pessoal também, né? Vamos lá. A gente tem que ver que o histórico de pessoas que botou para trabalhar junto com ele também não é lá grande coisa. Então, no lugar do Comey, que ele botou? Ele botou o Christopher Wray para ser o chefe da CIA, do FBI, que se vocês ficarem questionando, será que foi uma boa escolha do Trump? Aí vocês pensam o seguinte, o Christopher Wray continua sendo o chefe do FBI debaixo do Biden. Preciso explicar mais alguma coisa? Então, pois é. Enfim, pessoal, agora o campo está aberto, tá? Mais indiciamentos aí devem acontecer, pelo que o Ratcliffe falou, a não ser que aconteça alguma coisa com Durham, tá? Se eu acho que vai subir esses indiciamentos, vai acontecer alguma coisa a mais, eu acho que sim. Se eu acho que ele vai chegar nos chefes dos cabeções da agência, tipo Comey, Brennan e Curriola dele lá, mais complicado. Se eu acho que se eu acho que existe chance de ver a Hillary puxando cana, muito difícil.
O máximo que talvez consiga é destruir de vez a carreira deles, que já não estão lá grande coisa, na verdade, estão quase sepultados. Uma pena, porque não vão pagar aqui entre nós, né, os males que eles já fizeram para o povo americano, mas vão pagar ainda um momento. E outra, no mínimo, já ver alguns desses caras, desses safados, desses picaretas com a calça cheia, que nem o Biden no Vaticano, já me serve um pouco de consolo de alguma forma. Vocês já imaginaram o que tem de peça se mexendo nesse exato momento para defender esses caras? O que não vai ter de nego preferindo puxar cana a não virar inimigo do casal Clinton ou do mafioso Obama? Deve ter medo, sim. No lugar desses caras, eu ficaria apavorado. Eu encheria minhas calças também, tá? No lugar desses caras que ontem foram, aspas, amigos dessa turma toda e hoje vão servir de escudo, eu me pelaria de medo de abrir o bico. É melhor o Durham e o Radcliffe ficarem de olho nas costas deles também, tá? Porque nesse meio é tudo bandido e bandido pesado. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos ver se vamos ter mais boas notícias. Começamos com boas notícias da Virgínia, pequenininho, mas é o começo. Quem sabe agora o Durham nos dá mais uma esperança de ver a América um pouco mais livre dessa sujeira que ela é hoje, tá bom? Vamos fazer então nosso Jabá Express, pedindo para vocês entrarem lá no www.saindabolha.com.br, clicando no botão Follow this podcast, ou seguindo a gente também no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para vocês seguirem a gente lá no canal do YouTube. Dá um likezinho pra gente, clica para seguir, clica no sininho, aquela coisa lá toda. Pede para fazer o boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita, limpinha, supimpa, que detesta o politicamente correto. Pede para dar o share do episódio se vocês gostaram dele. E finalmente, para anotar o nosso canal do Telegram. bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. É isso aí, pessoal. Início da semana, olha, conseguimos fazer na terça-feira. Eu tava achando que tá tudo tão corrido por aqui, gente, vocês não põem uma fé. Mas conseguimos botar no ar, pelo menos aí, num horário mais ou menos decente, o nosso episódio de aspas, terça-feira, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.